Sim, está valendo câmera, muito bem, como vai? Mais uma vez, boa tarde para você que está nos vendo agora, bom dia, boa noite para você que está nos vendo em outro horário. Estamos aqui na Febrabantec, muito legal, estande da Núclea bombando, lindo estande, parabéns. Comigo agora para o papo de agora, vamos falar de antifraude, tema super importante, super vive aí no nosso dia a dia constantemente. O Rodrigo Furiato, VP, ia falar VP, né? Oh. VP me lembra Vitor Pereira. Rodrigo Furiato, melhor não. VP de negócios da Núclea, e o Carlos Bonetti, diretor executivo do BV. Perfeitamente. Muitíssimo obrigado pela participação. Tem um monte de coisa aqui para ler que eu não vou ler, tá? Tá ótimo. Eu vou falar já logo na pergunta. Vamos direto pro que interessa. Vai, então fala aí para mim. Como é que está esse universo de fraude? O que é que te preocupa? O que é que você acha que está sendo legal, que está sendo feito? Me dá um contexto geral desse assunto do mundo das fraudes, algo que preocupa todo mundo, seja no ambiente empresarial ou pessoal, né? Perfeito. Bom, acho que o que mais preocupa a gente é a criatividade, acho que do povo, dos fraudadores, em inventar novas metodologias e formas de fraudar pessoas idôneas. Então, eu acho que o grande ponto, e que talvez, e aqui falando especificamente da indústria financeira, mas ele serve para tudo. Quando a gente fala de e-commerce, a gente fala do varejo, a gente fala, acho que é uma preocupação comum para muitas indústrias. A grande preocupação é isso, que é uma indústria que está sempre evoluindo, e se a gente não tiver do outro lado investimento constante em treinamento, pessoas e tecnologia, isso pode ser um problema que pode crescer exponencialmente. Então, acho que, sob o meu ponto de vista, acho que esse é a grande dor do mercado todo. É uma indústria que, da mesma forma que a tecnologia tem avançado e avançado muito rápido, e a gente vê tanto tecnologias de pagamento como tecnologias sistêmicas, que a gente consegue acessar as coisas muito mais fácil, de maneira muito mais fácil, a gente percebe que o fraudador também se utiliza de tudo isso. A gente vê o Pix, que é um meio de pagamento super democrático, que escalou muito, mas a gente vê a dor que ele traz junto, porque o fraudador também começa a utilizar isso a seu favor para enganar as pessoas e para, no final das contas, trocar aqueles métodos mais antiquados de ir lá explodir um caixa eletrônico, uma agência, e hoje em dia é muito mais fácil, talvez, você convencer uma pessoa a fazer um Pix e o dinheiro vai embora da mesma forma, entendeu? Aí acho que vale o Bonetti complementar aqui. Eu acho que você falou bem, abordou bem. A gente tem um grande desafio que é proteger as pessoas. Porque não necessariamente as pessoas que usam serviços financeiros têm o conhecimento total e a preocupação daquilo que alguém pode estar tentando fazer para enganá-la e obter acesso à sua conta, por exemplo. Então, a questão da cultura, do investimento em informar melhor as pessoas, levar essa cultura da segurança, junto com tecnologia para protegê-las de forma transparente, sem ela ter que se preocupar todos os dias com isso, acho que é um desafio da indústria financeira e é algo que a gente investe bastante para poder acompanhar esse ritmo dos atacantes. À medida que o negócio digital, as transações digitais crescem em volume, aumenta muito a atratividade para o atacante fraudador obter sucesso, extrair valores a partir desse ambiente mais amplo de transações. Se você não garante um investimento forte para garantir essa segurança, você coloca em risco algo que é tão benéfico para a população, que é essa facilidade de transacionar, essa facilidade de estar fazendo seus pagamentos, o seu dia a dia funcionar sem a necessidade do papel físico, do dinheiro físico, que é o nosso tempo hoje, né? Então, é por aí. Tem uma frase, dizem que é do Napoleão, né? Que ganha guerra não ganha batalha, não é isso? Isso. Exato. Quais são as guerras ganhas recentemente para que se ganhe a batalha? Quer dizer, quais são as guerras que já foram ganhas? Até dar um exemplo prático que é legal para as pessoas e as que estão por ganhar, por vencer, serem vencidas. Quando a gente fala em segurança em ambiente digital, a gente fala de 3 pilares. Aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho e aquilo que eu uso. Então eu tenho um celular, eu tenho um computador, então isso é um mecanismo de segurança. Aquilo que eu sou, eu tenho uma face,
Isso aqui é um fator biométrico, eu tenho uma digital e eu tenho a senha, que é o que eu sei, né? Então, quando eu combino essas coisas, a gente consegue evoluir na camada de proteção. Não tem bala de prata, Dan. Eu tenho que colocar várias camadas de proteção para a pessoa estar segura e transacionar no ambiente digital. Eu acho que o que a gente tem evoluído, batalhas ganhas, é que a gente tem conseguido agregar camadas sem aumentar a fricção, o atrito para o usuário final. Não pode ser mais difícil para você fazer uma transação. Você não tem que ficar lembrando 10 senhas diferentes para fazer cada coisa. O ideal é que você conseguisse fazer uma transação usando todos esses mecanismos e eles gerando a proteção que você precisa, sem você saber. Esse é um avanço que a gente está conseguindo, são batalhas que a gente está ganhando. Óbvio que cada avanço, cada camada que você coloca, o atacante tenta de alguma forma encontrar uma brecha para poder burlar. Veja fator biométrico. Como a gente tem visto aí tentativas de fraude com foto, né, com manequim. Dá certo? Em alguns casos dá certo. Se você não tem o investimento certo, a tecnologia certa, você consegue, o atacante, o bandido, consegue fazer isso. Sorte nossa é que hoje a gente tem tecnologia que consegue ver se aquilo que está na câmera, se a pessoa está viva. Movimento de olhos, movimento de cabeça, lábio. Então você consegue perceber se é uma foto estática ou se é uma pessoa viva. Então a gente tem evoluído também nesse sentido para não ter esse tipo de fraude. Eu concordo com o Bonetti, acho que algumas das batalhas ganhas têm muito a ver com esse investimento em tecnologia. Então a gente já vê cases do mercado financeiro, por exemplo, que traz lá soluções que te permitem ter dentro do seu celular, no aplicativo instalado, a possibilidade de você saber sua geolocalização e de você conseguir parametrizar lá se você quer autorizar transações de Pix, por exemplo, fora da geolocalização da sua casa ou do seu trabalho. Então, acho que esse tipo de tecnologia que o Bonetti está falando, tanto de, seja no onboarding, né, quando o cliente está fazendo o cadastro dele numa plataforma, que muitas vezes parece um attrition adicional de pedir dupla confirmação do e-mail, do celular. Acho que é para resguardar esses pontos que o Bonetti trouxe de o que eu sei, o que eu sou e o que eu tenho. E eu acho que a gente evoluiu bastante nessas ferramentas de tecnologia e até as ferramentas transacionais. Então, não só a geolocalização, como eu dei de exemplo, mas hoje a gente tem, as empresas usam muitos dados para identificar se aquele dispositivo é da pessoa, se aquela transação é legítima, se a pessoa transfere naquele montante para aquele tipo de usuário. Então a gente consegue usar hoje, já tem muita tecnologia aportada para prevenir essas fraudes. Óbvio, e acho que isso tem muito a ver com o que está por vir ainda, que a gente está longe de conseguir prevenir 100%. Mas eu acho que são passos muito importantes que a indústria tem dado e acho que tem muito a ver com esse investimento frequente em tecnologia. Eu tenho a impressão de que o mercado de fraudes cresceu muito. Me corrija se estiver errado, por favor. Mas a minha impressão é aquela do usuário do WhatsApp, né? Porque daí veio aquela onda de golpes de WhatsApp, uma onda de gente falando que foi enganado, que isso e aquilo, mas que de repente, até pelo movimento da própria indústria, dos próprios veículos, isso melhorou. Estou enganado? Tem melhorado um pouquinho ou não? Tá igual, ruim igual. Acho que o Bonetti tem... Vou te dar um número. Por mês, número de tentativas de ataque no Banco BV, por mês. 100 milhões de tentativas. Milhões? Milhões de ataques por mês nas contas dos clientes. A gente consegue barrar automaticamente. Mas isso pelo sistema. Robô. Né? Esses atacantes criam robôs e tentam explorar fragilidades. Hoje, 99% disso a gente consegue brecar automaticamente. A gente tem investido muito em inteligência artificial. Então, por exemplo, para identificar transações recorrentes. Eu consigo hoje, através de análise de dados, entender qual é o seu comportamento de uso. Para quem você transfere dinheiro, de quem você recebe, qual pagamento você faz.
Então eu consigo montar um algoritmo com as suas transações recorrentes, com o seu perfil. Tudo aquilo que não se encaixa nesse perfil tem um tratamento diferente, porque tem um risco maior de ser uma fraude. E aí eu posso recorrer a fatores adicionais de segurança. Então, se eu tenho aqui uma transação suspeita, alguém pode te ligar e falar, olha, tem uma transação aqui de um valor maior, você confirma que foi você? Eu bloqueio um Pix, por exemplo, e deixo ele em quarentena, até que você me confirme ou eu consiga validar de alguma outra forma eletrônica. Então, esse tipo de avanço a gente já consegue hoje e é resultado dessa percepção de que o número de ataques com sucesso diminuiu. Embora a quantidade de ataques no total, brecados, aumentou e aumenta de forma constante. Claro. Eu sempre penso nisso, né? O cara manda um WhatsApp para você que você fala, quem cai nesse golpe? Alguém. O que ele mandou não foi só para você, mandou aí numa proporção infinita e percentualmente sempre, enfim, também será grande o número, quanto maior a tentativa. O que aumenta muito é a criatividade, né, Dan? O que a gente vê, à medida que eventualmente um tipo de golpe ele vai ficando mais popular e eventualmente mais conhecido e mais prevenido, porque a própria imprensa, os veículos de comunicação começam a divulgar e tudo mais. Hoje a gente já vê, de novo, até os movimentos das empresas. A gente vê grandes bancos hoje indo na TV, usando o horário nobre do comercial para falar de fraude e de como se prevenir a golpe. O Bradesco, Santander está com uma campanha Bradesco, Santander, Itaú, acho que... O WhatsApp fez recentemente também. E esse é um movimento que a gente tem observado na indústria como um todo e que é muito benéfico. O que acontece é que o fraudador ele vai migrando e vai achando outros meios. Então, o fraudador encontra lá e faz a fraude da maquininha, que ele vai lá e coloca uma máscara no visor e fala que é uma transação de R$80, passa 8 mil. E aí os fraudadores vão acabando fazendo eles vão migrando, achando os espaços e, obviamente, aí a indústria vai trabalhando em cima para ir freando, né? Mas o que a gente vê é isso, e acho que é super bacana esse movimento de divulgação disso, porque quanto mais público se tornar, acho que mais difícil fica e mais a gente vê que a criatividade é imensa. Bom, como as instituições financeiras brasileiras educam e conscientizam seus clientes sobre o risco de fraudes e fornecem orientações para ajudá-los a se proteger? Porque a gente está falando muito da nossa tecnologia lá de cá, mas como é que... Os bancos, você falou aí do Itaú, do Bradesco, eu vejo essa iniciativa em vários bancos, muitos deles focados na sua própria clientela, né? Então, pega o Banco BV, a gente faz um trabalho de educação dentro do ambiente do próprio banco, das conexões, internet ou no app do banco, tentando informar dos ataques mais visíveis, mais frequentes, tentando orientar as pessoas para que elas se previnam desse tipo de ataque, né? Para que elas fiquem atentas ao ataque do WhatsApp, um ataque de uma ligação de alguém dizendo que é do banco, da área de segurança, pedindo senha, um ataque pedindo o número do cartão de crédito para fazer substituição. Então, esse tipo de informação, a gente percebe hoje vários bancos se movimentando e tem um movimento importante da Febraban também tentando fazer uma consolidação disso e de disseminar as melhores práticas, para que isso seja algo do sistema e não algo só de uma ou outra instituição. Porque no final das contas, hoje, a pessoa ela se relaciona com vários bancos, claro, digitais e não digitais. E o importante é que ela tenha o mesmo nível de proteção, não importa onde ela está transacionando ou com que banco ela está transacionando. Aliás, eu digo que no aspecto de combate à fraude, a gente vê uma união muito grande dos bancos em tentar informar o cliente, porque a dor de um é a dor de todos, né? Então a gente tem que proteger o usuário final. E quais são os desafios específicos enfrentados pelas instituições financeiras no Brasil em relação ao antifraude, considerando o contexto regulatório e as ameaças emergentes? Aí é um papo bacana, não, porque é legislação, né? E eu brinco não, eu falo sempre, falei isso nos outros papos aqui, a gente falou de blockchain, isso tinha tudo a ver, como a legislação, até por ser um Estado democrático, não tem como, as coisas têm seu tempo.
mas elas são sempre atrasadas em relação à tecnologia. Porque a tecnologia é muito rápida e não tem isso. A lei própria da tecnologia é o tempo, né? É o desenvolvimento. Mas enfim. O que a gente tem visto, assim, e aí tem os dois lados da moeda aqui, né? Tem regulações, e acho que o Banco Central foi bastante feliz, talvez na última década toda, em estimular a competição e trazer regulações que favoreceram a criação de muitas instituições novas no mercado de maneira geral. Sejam instituições de pagamento, adquirentes, fintechs de maneira ampla e tudo mais. O que a gente percebeu, né? Que essa escalada de novos players trouxe para o mercado uma variedade de opções, obviamente para o cliente, que é muito benéfica, mas trouxe também para os fraudadores um portfólio maior de instituições possivelmente vulneráveis ou menos maduras em relação ao tema de prevenção do que as instituições que já estavam enfrentando esse problema, sei lá, há décadas e décadas, como as instituições mais tradicionais. Para nossa, acho que, e aí acho que pegando um pouco o seu ponto, para nossa felicidade, o regulador divulgou, se eu não me engano, há umas 2 semanas atrás, né, Bonetti, uma regulação específica para prevenir a fraude e para tornar público entre as instituições financeiras o cadastro das contas fraudadas para que as instituições consigam se prevenir de futuros golpes em relação a isso. Então, como seria isso na prática? Eu vou entrar em mais detalhe aqui, acho que o Bonetti pode complementar também. É basicamente a gente criar um grande repositório, e a gente tem alguns já, né? Então a própria Febraban já tinha um repositório próprio dela que algumas instituições utilizavam e reportavam ali fraudes. O próprio Bacen tinha, dentro do sistema do Pix, um sistema específico que são registradas as contas que foram usadas para fraude de Pix. E a proposta agora é unificar tudo isso e que as instituições todas, sejam as mais tradicionais, mais antigas, sejam as fintechs mais novas, que eventualmente não tivessem tão maduras no tema, todo mundo vai ter que reportar isso nesse repositório único e todas as instituições vão poder consultar isso. Todo mundo vai saber as contas, quais são os PIX, os CPFs que tiveram problema com isso. Exatamente. Não as transações propriamente, valor, data, não isso, mas aquelas contas que sofreram algum tipo de ataque e que, portanto, foi identificado ali uma fraude. Então isso vai ficar num repositório único para que a gente consulte isso. A ideia qual é? Você tem recorrência de conta laranja para receber o dinheiro do crime, você tem métodos comuns de aplicação de golpes, você tem canais que estão sendo utilizados, então o Pix como uma forma de fazer o ataque, quanto ele está sendo usado, em quais instituições estão sendo mais atacadas. Esse tipo de informação num único repositório e sendo possível os bancos consultarem e o próprio usuário também consultar sobre o seu CPF, o que está sendo registrado lá, Perfeito. Ajuda a entender e prevenir futuros ataques. Então é uma forma de acelerar o aprendizado, porque do jeito que estava até então, dependia muito dessa troca entre os bancos, mas nada regulado. Era uma iniciativa dos bancos ou da Febraban. Agora, não, você tem uma regulação que padroniza isso, que dá estabilidade para esse processo de troca de informação. Então isso acelera muito. Quanto mais rápido você identifica o ataque, mais rápido você pode responder a esse ataque e proteger o sistema. Aproveitando essa deixa, só porque é uma curiosidade de alguns amigos, pessoas, minha também. Uma pessoa sofre um assalto, vamos supor, e ela faz um Pix para uma conta tal. Depois ela reporta esse assalto, é uma transação fora do seu padrão. Por que o sistema não pode... que é isso que vocês estão falando, quer dizer, por que a polícia não vai ter acesso a esse lugar que ela depositou? Porque vai estar na conta dela. Depositei tal conta. Por que não consegue, famoso follow the money, seguir o dinheiro e pegar essa conta, interditar, ir por esse caminho e chegar nas pessoas? Há um imbróglio jurídico aí também, não há? Não, a gente já consegue hoje fazer, com o apoio das várias instituições, fazer, cada um dentro da sua instituição, fazer esse rastreamento.
O problema é que esse dinheiro anda muito rápido. Porque vai dali para já Ele não espalha, vai- divide. Ele não vai só para uma conta e dali acabou. Não, ele vai para uma conta, depois ele espalha para mais 10, para mais 100. Então esse dinheiro ele anda muito rápido. Muitas vezes a gente consegue bloquear e recuperar parte desse dinheiro, mas anda muito rápido. Por isso que é muito importante a pessoa que sofreu um ataque desse tipo reportar o mais rápido possível. A velocidade do report é muito importante para a gente conseguir capturar o máximo de valor possível. Quais são os principais? Não, só complementando Claro, aqui, claro. e acho que esse ponto que o Bonetti trouxe é muito importante. Muitas vezes isso dependia da rede de relacionamento entre as instituições financeiras para fazer esse rastreamento. A gente, inclusive, está implantando o sistema e a gente está levando isso para o mercado e acho que é uma baita solução bacana, que é justamente a instituição que foi a originadora, né? E, na verdade, o cliente que foi fraudado, roubado, assaltado e tudo mais, ele entrando em contato com a instituição dele, ele vai ter a capacidade de, a partir daquela abertura, daquela ocorrência, fazer toda essa derivação do dinheiro. Então a gente também está trazendo para o mercado tecnologias para ajudar nesse processo. Aproveita e conta essas tecnologias, quais são, o que está sendo feito pela Núclea. O que a gente está montando aqui especificamente é justamente esse sistema de rastreamento. O BV, inclusive, é um que está entrando agora. E, na verdade, ele vai ser muito efetivo a partir do momento que a gente tiver a grande maioria do sistema financeiro aqui integrado. Então, qualquer pessoa, quando tiver um evento de fraude, que alguém entrar na conta dele, ou a pessoa voluntariamente mandar um dinheiro porque sofreu engenharia social, alguma coisa do tipo, ela liga para a instituição que registra isso e ela consegue abrir. Então, vamos supor que a pessoa, ao invés de uma transação, fez 3 transações para 3 bancos diferentes. Ela registra nessa ferramenta, imediatamente os 3 bancos recebem isso e já conseguem abrir para o próximo nível e assim por diante. Então a gente vai criando toda essa teia de rastreamento e a gente está inclusive integrando essa ferramenta neste cadastro único que a norma está pedindo. Então o que a gente está trabalhando aqui é justamente para tornar esse processo o mais fácil e rápido possível para justamente a gente tentar parar esse fluxo o quanto antes e obviamente recuperar o dinheiro para o usuário que foi fraudado. Não, porque daí tanto faz, entre aspas, a criatividade com que o dinheiro foi tirado. Exato. Se de modo objetivo por um ato de violência ou de um modo criativo qualquer. Se você tem uma ação direta na transferência, O dinheiro foi do mesmo tanto jeito. faz como chegou lá, mas vai voltar. Quer dizer, voltaria. E o que a gente tem feito é integrado todos os meios de pagamento, né? Porque a gente vê, obviamente, o Pix, até pela importância que ele tem hoje no Brasil, ele é talvez o tipo de transação mais usado, mas a gente consegue, por exemplo, a gente sabe que existem fraudes que eventualmente o fraudador gera um boleto e cola lá na conta da conta de luz, de telefone, fingindo que era uma conta disso. Na verdade, a fraude vai sair pelo boleto. Então a gente está integrando todos esses meios de pagamento que, independente da forma que ele foi transferido, ou pago, ou enviado, a gente vai conseguir rastrear e montar toda essa cadeia do caminho do dinheiro. Como o mercado analisa dados e inteligência artificial para identificar padrões de comportamentos suspeitos e evitar fraude? É um pouco do que eu comentei antes, né? Os bancos têm um registro muito grande de informações dessas transações. Nos seus clientes você consegue definir um perfil a partir de análise de dados de quais são as recorrências. Então, todo mês pago conta de água, luz, telefone, escola, aluguel, condomínio, transfiro dinheiro para minha mãe, para meu sogro. Pago antes, pago depois, tudo. A gente se repete, né, cara? Tudo. Mais do que a gente imagina. Exatamente. Eu pego isso, monta um algoritmo e define um perfil de uso de cada pessoa. E aí você compara isso com a transação que você está recebendo. Então é esse uso de dados e com a inteligência artificial isso ganha mais capacidade, porque eu consigo aprender, a própria máquina aprender com comportamentos novos. Então eu começo a entender e evoluir esse algoritmo de forma automática. E isso aumenta a capacidade de predição de fraudes, de potenciais fraudes. E quanto mais rápido eu identifico isso, mais rápido eu consigo bloquear. Quer falar alguma coisa a isso? Quais são os setores ou indústrias em que a Núclea tem expertise em antifraude?
Como essa expertise é aplicada para proteger os seus clientes? Que a gente tem, obviamente, a indústria financeira, por ser a nossa origem, é onde a gente tem maior relação e a gente cria isso e a gente expande isso. Então, a gente tem duas soluções, eu acho que eu trago isso de exemplo aqui. É uma mais preventiva, como o Bonetti trouxe, que tem relação com essas transações de Pix. Então, a gente fornece uma estrutura de inteligência que a gente ajuda, a gente fornece, complementa com os nossos dados, porque a Núclea tem vários dados transacionais do país todo, seja de boleto, seja de cartão de débito e crédito. Então, a gente aporta nossos dados numa solução e combina esses dados com dados de comportamento dos bancos, justamente para a gente aprimorar esse tipo de solução que a gente coloca, a gente chama nos motores de crédito e de transação, que são as ferramentas que tomam a decisão no momento da transação. Então, se o Dan entrar na conta dele agora, de qualquer instituição, e for tentar contratar um crédito que vai entrar na conta na hora, ou vai tentar mandar um Pix para alguém, com certeza existe um sistema, uma tecnologia ali por trás embarcada, que vai tomar a decisão, além da decisão de crédito que foi tomada posteriormente, olhando o perfil do Dan como cliente, tem um motor que olha e analisa aquela transação específica. Poxa, é o Dan que está contratando essa operação? Ou é o Dan que está enviando essa transação para fora? Então essa é uma das grandes expertises que a gente tem e a gente tem fornecido esse motor de decisão para várias das instituições do mercado financeiro. E o que a gente tem avançado agora é justamente essa é uma solução que pode ser usada principalmente quando a gente fala de varejo e e-commerce, que tem uma característica parecida, que tem alguém lá que está logado e precisa fazer uma transação para comprar alguma coisa e precisa de uma decisão na hora, se aquela transação é legítima ou não, a gente está levando esse tipo de tecnologia para lá também. E a outra, complementando, é aquela que eu já falei aqui antes, que é no pós-fraude, né? Uma vez acontecido e o cliente liga na instituição financeira, a gente conseguir fazer todo esse tracking da transação para trazer o dinheiro de volta, né? E recuperar. Esse é o melhor. Esse é o melhor, esse é o mundo ideal. Até porque, que dá um outro assunto, abrindo um outro leque aqui, a nossa pressa, a nossa urgência é a nossa maior armadilha, né? E assim como os fraudadores, se está falando de atacantes, né? Os fraudadores, eles usam a nossa impressão, como é que eu vou dizer isso? A nossa, a gente acredita que eles usam a nossa esperteza, isso que eu quero dizer. Usam a nossa, não, esse cara acha que eu sou bobo, não sou não. E aí é que É bem isso. A gente vê tem muitos e-mails. Um jogo psicológico. Tem um muito. Exemplo. Legal, bastante interessante. A gente vê muitos ataques por e-mail. O cara manda um e-mail para você dizendo que se você não fizer algo aqui, clicar aqui, você vai perder seus pontos, seu dinheiro, sua conta vai ser bloqueada. E aí essa história da esperteza, eu nem sei se eu tenho ponto naquele lugar. Mas está dizendo que eu vou perder, eu vou clicar, porque eu não quero perder. Né? Ou, do contrário, você pode ganhar alguma coisa fazendo alguma ação, dizendo que é do seu banco. Você coloca o número do seu cartão para concorrer ao prêmio, tal. As pessoas, elas embarcam nessas iniciativas. Isso é muito, muito sério. Eu comentava há pouco com o Furiato que essa semana eu recebi uma tentativa de fraude na minha conta. Justo com quem? E era dizendo que era da área de segurança do banco, me ligando dizendo que tinha identificado uma transação suspeita na minha conta. O script era muito perfeito, muito bom. Tinha os meus dados, os nossos dados estão por aí transitando na rede. E se ela não tivesse cometido um erro, talvez eu tivesse embarcado na dela. Qual foi o erro? O erro foi que ela disse que a resolução do meu problema seria analisado por uma área jurídica do banco. Isso não é analisado por área jurídica. Esse foi o erro dela. Você sabe que daqui a pouco você conta o seu rapidinho, não aconteceu comigo, aconteceu com a pessoa que está aqui até. De lhe fazerem isso e falar para ela ligar para o banco. E deram um número. Claro que não era do banco, mas como é que você pegou o número? A gente usou esse número aqui, ela ligou, caiu na musiquinha do banco.
diz que um para não sei o quê, diz que dois. Música, ela já estava no universo fraudador. E Já a tinha partir entrado, daí, Eles constroem URAs fantasmas, perfeitas. mas como é que a pessoa vai imaginar que tá errado? Ligou, tá tudo certo. Quer dizer, ligou e caiu na musiquinha. O script era tão bom, Dom, que ela falou assim, olha, nós não pedimos senha em momento nenhum para você. Aí tá usando a sua, Usando tá usando o a sua discurso. desconfiança. Exato. Mas pediu o número do cartão, data de validade, o código de segurança. Só isso que ela pedia. Qual é o teu exemplo? E aí acho que relaciona muito com o tema que você trouxe da pressa e eu adiciono talvez o excesso de confiança. O meu foi num pedido de pizza. Eu liguei na pizzaria que eu sempre peço e aí me retornaram, eu liguei do meu celular e me retornaram no telefone fixo, que era o meu telefone de cadastro da pizzaria. Falaram, o estagiário que estava aqui digitando o endereço, ele errou, você me passa seu endereço de novo? Passei, né? E daí a pouco, e a pizza já está chegando. Deu 5, 10 minutos, chegou Nossa, tá muito bom isso aí. o entregador de pizza fake, com uma mochilinha nas costas. E aí a gente vai errando, né? Depois eu resumo os erros. Não se culpe. Você tá... Não. Eu tô sendo enganado também. Até agora eu tô sendo enganado. Aí o cara, eu pedi uma pizza, chegou o entregador no meu prédio. Aí ele falou, só vem aqui para fora, que meu prédio tem aquela clausura, né? Ele falou, não, vem aqui para fora, que a minha maquininha tá com um sinal ruim. Eu fui. Aí ele espetou a maquininha, ele me mostrou. Aí ele falou, só que a maquininha oficial tá quebrada, eu trouxe essa daqui que sincroniza com o celular. Eu falei, beleza. Ele me mostrou R$80, eu pluguei meu cartão, digitei minha senha, o visor estava adulterado, eu cansei de estudar sobre isso, mas, tá escuro, eu não devo estar enxergando. Também quer subir, pegar a pizza e comer, ver o jogo do Corinthians. Eu, cara, tirei o cartão, ele falou, só esqueci a notinha ali na moto, vou pegar. Atravessou a rua, subiu na moto e Aí que você pegou. Deu 2 minutos, chegou o entregador de verdade com a pizza. Ele tinha, logo depois que eu liguei na pizzaria, ele ligou na sequência, se passando por mim e conseguiu meu telefone. Aí ele ligou para mim, conseguiu o endereço e chegou antes do entregador original. E o que ele fez? Clonou seu cartão? Passou, ao invés de R$80, R$3.500. Foi ali, naquele momento. No momento da transação, a hora que ele virou o celular para ele colocou R$3.500 e passou a transação. Por curiosidade, ele ligou na pizzaria e como que ele se passou por você? Ele falou, acabei de ligar, agora ele se passou pelo último que ligou. Então, mas ele fez o quê? Ele falou, acabei de ligar agora, esqueci de pedir uma Coca-Cola, você acrescenta para mim? E aí ele deve ter falado, só confirma o número. E aí a pizzaria passou meu número de telefone. Então é uma engenharia social super complexa. E Mas assim, pelo que a gente está falando, você conseguiria esses R$3.500 de volta. eu tive que ligar para o banco. Que é esse que é o ponto. E aí né? ele abre uma disputa. Obviamente, isso. a gente até conhecia a empresa de maquininha que estava lá. Quando a gente ligou, o dinheiro já tinha ido embora 15 minutos depois. Eu conheci uma pessoa que trabalhava especificamente na empresa de maquininha. 15 minutos depois, o dinheiro já tinha ido embora. Era uma equipe preparada. Mas é interessante ouvir isso, porque vocês trabalham com isso diretamente. E a gente está suscetível. E também está suscetível. E daí eu vou para o caso de pessoas, principalmente as mais velhas, só porque eu sempre falo disso nos programas, mas é porque a pessoa que tem vergonha do golpe que sofreu. Exato. Porque ela tem vergonha de ser vista como burra, né? Você contando isso, você está contando esse folclore, mas você fica com aquela raiva, fala, cara, como é que eu caí nessa? Aquela hora. Eu ouvindo a sua história, eu acho que não tinha como você não cair. Assim, Quer dizer, a não ser se você estivesse muito alerta, mas a gente não vive 100% do nosso tempo tão alerta. Tem as recomendações, né? Nunca passe, porque assim, bem ou mal eu passei uma informação pelo telefone, que eu passei meu endereço. Mas, era a pizzaria que eu tinha acabado de ligar na minha, na minha cabeça. Certo. Agora, muita gente nunca saia da clausura, né? E eu fui e saí. Porque bem ou mal o cara não conseguia correr para a moto e nunca digite a senha na maquininha que você não enxerga o valor. Então são recomendações que a gente está cansado de ver, mas que na pressa, no excesso de confiança, você acaba fazendo. Mas esse lance da vergonha e de não reportar é muito presente, né? Teve um caso que aconteceu com um senhor de 91 anos. Olha aí. Ligaram para ele, nesse caso foi interessante porque conseguiram levar ele para uma agência física
e ele fez 7 TEDs de 100 mil reais. Coitado. 700 mil reais. Sob coação? Não, ele foi enganado pelo telefone. Mantiveram ele no telefone, dizendo que tinha uma situação que ele tinha que resolver. Levaram ele para uma agência física, porque ele não conseguiria fazer esse volume num celular. Levaram para a agência física. No caixa, ele fez 7 transferências de 100 mil reais. Pegou... Pô, mas esse caixa aí também eu vou te dizer, hein? Não, pegou, devolveu o dinheiro para ele. Mas Não, mas o caixa tinha que não ter deixado. com todo respeito. É fato, isso é fato. Vai falar, o senhor tem certeza? Senta lá para descansar, Isso é calma. fato. Vamos ver o que é isso. Isso é fato. Aí tem um cuidado. Então, essa educação não é só para o usuário, é para o funcionário do banco também. Ele tem que estar atento a isso, ele tem que pegar e identificar esses sinais. Quais são os diferenciais da Núcleo em relação às outras empresas do mercado de antifraude? Como ela se mantém atualizada diante das constantes evoluções e sofisticações? Acho que o grande diferencial que a gente tem é o volume, como eu citei anteriormente, é o volume de informações que a gente tem e que a gente consegue somar ao que as instituições, como o Bonetti trouxe aqui, já têm de inteligência e tecnologia sobre o comportamento do usuário, mas a gente consegue levar um olhar mais amplo de tudo que tem no mercado. Então, ao ser a processadora de 100% dos boletos do Brasil e a empresa que liquida 90% do volume de cartão de débito e crédito e tudo mais, a gente começou a construir inteligência em cima desses dados e, no final das contas, gerar informação relevante que os bancos podem compor aos seus modelos e gerar ainda mais diferencial, tanto em tempo de prevenção, então quando a gente percebe eventualmente transações que não são típicas e tudo mais, a gente consegue eventualmente somar informações de estabelecimentos que eventualmente já têm um comportamento meio duvidoso, que tem um volume muito grande de boletos, e a gente vê isso. Esse é um tipo de fraude bastante comum também, de fraudadores que colocam um boleto próprio e simulam contas de telefone, luz, whatever, de qualquer conta. E a gente acaba vendo esse comportamento que não faz sentido, né? O mesmo credor recebendo, sei lá, milhares e milhares de créditos, e aí quando a gente vê e que a instituição ainda não identificou isso, a gente proativamente também tem esse movimento de avisar o mercado e tudo mais, e obviamente isso passa a compor uma base. Se aquele mesmo credor começar com um comportamento parecido, a gente rapidamente consegue passar essa informação e gera um trigger para acessar essa fraude quanto antes, entendeu? Tudo bem. Quais são as principais estratégias e tecnologias utilizadas pelas instituições no Brasil para prevenir e detectar fraude? Você já falou disso, mas se quiser, tem alguma coisa que você queira complementar nessa área? Eu acho que, como eu falei, é a combinação de tecnologias, não tem uma coisa que resolve. Manter os sistemas sempre atualizados e evoluindo do ponto de vista de entender comportamento. Acho que essa é a fronteira agora, entender o comportamento de uso das pessoas para tentar protegê-las de uma forma transparente, sem gerar fricção nessa relação. Mas a legislação caminha junto, nesse sentido, no ritmo dela, mas caminha para te ajudar a poder usar essa transparência, poder chegar nas pessoas. Com a história de Open Finance, a gente tem acesso a informação da pessoa no mercado inteiro. Eu consigo consolidar movimentações, quanto que ela tem de comportamento de uso em várias instituições. Então, a legislação permitiu isso, né? Então, a gente tem uma condição hoje muito melhor do que a gente tinha há 3 anos atrás. Eu acho também. Eu acho que tinha uma má vontade, mas tinha uma coisa meio estranha. Meio travada, né? Meio travada. E agora todo mundo percebeu que só tem 2 lados isso aí. Exato. É isso. Exato. Não tem outra história, tem 2 lados. Até porque também sobrecarrega o poder público. A gente fala mal, às vezes, do poder público e tal, mas sobrecarrega a delegacia, poder público. Em tese, não é para perder tempo com isso, não. Delegacia jurídica. Quer dizer, tem que perder tempo porque tem que proteger o cidadão. Mas eu digo, isso não pode tomar tanto tempo porque há muita coisa para ser feita. Né? Exato. Né? E isso tem várias proteções de tecnologia que a gente pode gerar e
tirar esse atacante desse ambiente. Exato. Afastar esses bandidos daí. Eu acho que esse é o negócio. Querem falar alguma coisa de proteção de empresa, Esse é fraude de um empresa, tema- ou dicas para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que Para o nosso esse- câmera que está preocupado. Esse é um tema bastante importante das empresas, a gente falou pouco aqui. E acontecem muitos ataques no ambiente das empresas, principalmente pelo fator de que quem movimenta a conta normalmente é alguém da área de contabilidade, da área de finanças da empresa, que tem um acesso. E tem um tipo de ataque que tenta fragilizar essa credencial dessa pessoa que usa a conta da empresa. Então, como dica, é muito importante essa educação segura, de transação segura, para as pessoas que têm essa chave de acesso à conta das empresas, para proteger esse ambiente. Porque da mesma forma que a gente falou aqui da pessoa física, as empresas precisam ser protegidas. Tem muito ataque que se dá nesse ambiente. E não é só de empresa privada. Muitos ataques se dão nas contas da iniciativa pública. Prefeituras, Que normalmente estados, tem a órgãos. proteção mais Exato, atrasada, né? exato. Por isso, onde está mais frágil, concentra uma atenção maior desses atacantes. É importante também uma preparação das pessoas que vão movimentar essas contas para ter o cuidado necessário. Movimentam muitos recursos, volumes grandes, é importante. E acho que a dica principal é desconfie de tudo que não for recorrente. Não é recorrente alguém ligar pedindo seu endereço para entregar uma pizza. Não é recorrente ligar pedindo o número do seu cartão, data de vencimento e o código de segurança. O banco não faz isso. Então desconfie. Essa é a melhor dica que eu posso dar. Eu acho que, só complementando do lado de empresas, e acho que é um negócio que a gente aprendeu até numa experiência que a gente teve juntos no passado, o atacante ele sempre vai procurar talvez um ambiente mais frágil. Então acho que a dica para as empresas é se capacitar de maneira geral. Acho que o Bonetti trouxe um ponto muito importante de proteger eventualmente aquele elo mais fraco, o elo mais suscetível à fraude, que é a pessoa que acessa a conta, que pode ser vítima de engenharia social, como eu fui, como qualquer um pode ser, mas também nessa camada de tecnologia que a gente vê cada vez mais uma migração para isso, né? Então, como o Bonetti citou, 100 milhões de ataques. É muito fácil hoje desenvolver robôs para ficar bombardeando o site, o login da empresa, para tentar acessar e obter alguma vantagem. Então, invista em tecnologia, porque sempre as empresas que ficam por último da fila são as que o fraudador vai encontrar e vai acessar. E a última recomendação aí mais do lado do PF é sigam as recomendações que a gente fala. Então, quando a gente fala de não passar dados por telefone, não, eventualmente se tem uma proteção física de segurança, tentar seguir e não sair, nunca digite o valor numa maquininha que você não enxerga. Não como pizza. Não, pizza pode comer, mas com todos esses cuidados ao redor. Acho que a gente fala, mas Claro. é muito fácil a gente dar as recomendações, mas a hora que você é envolvido, e acho que esse ponto que o Bonetti trouxe é muito importante, é tentar sair um pouco e entender se aquilo que está acontecendo faz sentido ou não. Não, e tem uma outra coisa que eu acho que é bacana. Talvez você vá sem... Se você não for enganado, vamos dizer assim, você vai ser. Não, tomara que perceba a tempo. E tomara que aprenda com o que acontecer. Exato, exato. Eu tinha uma história pessoal minha que foi quase até a hora. Não, por detalhes não aconteceu comigo, mas minha mãe foi, minha irmã foi, por exemplo. As pessoas que estão aqui também. Você está contando uma história, você está contando outra. Quer dizer assim, não se sinta uma pessoa menor que as outras por acontecer com você. E aprenda com isso, né? Perfeito. Pela Isso. empresa e para a pessoa. Estamos todos suscetíveis a erros e a falhas, mas a nossa melhor resposta é o aprendizado. Exato. Né? E liga para a Núclea. É isso aí. Liga que a gente tem solução. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu falei com o Rodrigo Furiato, VP de Negócios da Núclea, e o Carlos Bonetti, diretor executivo do BV. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Não. Obrigado. Só não Excelente. gostei de você chamar os fraudadores de atacantes. Isso é trauma de corintiano, cara. É porque Tchau, está gente. faltando. Obrigado. Valeu, valeu.